Como você planeja salvar esses relacionamentos? Como você planeja fazer isso? E sobre o rei Carlos, o que você disse sobre o apoio à Ucrânia durante seus combates? Quero agradecer pela reunião. Antes de tudo, obrigado pela pergunta. Quanto ao primeiro-ministro Starmer, ou nossas relações com o ZEUAN, antes de tudo, a reunião de hoje foi muito importante. E uma das reuniões nessa série, começando provavelmente com o 3º aniversário do início da invasão em grande escala, onde a Ucrânia se fortalece hoje. Eu acredito que, e ele sabe disso, né, o primeiro-ministro, e nós discutimos isso, e no âmbito das iniciativas para o continente que foi proposta pelo lado francês no ano passado, entendemos, né, que a garantia de segurança mais forte é um exército ucraniano forte que tem um número suficiente para deter a agressão da Rússia, e de uma forma ou de outra nos referimos a um exército que é fortemente constituído tanto no campo de batalha, né, quanto no céu, assim como no que diz respeito a grupos de fogo móveis e defesa aérea. Você fará isso? Sistemas também no mar, ou seja, estamos falando de um exército ucraniano forte e completo. E sobre garantias de segurança, a questão é como equipar este exército com treinamento, financiamento, etc. E quanto ao que o primeiro-ministro disse, eu não ouvi o que ele disse. Estamos falando sobre contingente, e ele quer dizer, parece-me que o contingente deve ter alguma presença dos Estados Unidos da América, provavelmente em diferentes formatos. Podemos falar também sobre defesa aérea, podemos falar também sobre inteligência, reconhecimento, né, etc. Bem, de diferentes naturezas. Em princípio, segurança no céu. Acredito que os Estados Unidos têm uma grande experiência aqui. Vejo isso com vocês no Oriente Médio e, em princípio, é historicamente claro que eles são fortes também no mar. Ou seja, se falamos sobre o formato das garantias de segurança e o formato do contingente, parece que os colegas do Reino Unido e da França veem, de uma forma ou de outra, como eu disse, a presença dos Estados Unidos da América. Isso é normal, acredito, que na Ucrânia com os Estados Unidos da América, relações de parceria, relações bastante fortes. E desde o início da invasão em grande escala, provavelmente elas foram as mais fortes, porque antes disso, né, tal apoio dos Estados Unidos, como antes do início da invasão em grande escala, provavelmente não havia nesse nível. Bem, provavelmente, porque não havia uma invasão em grande escala, embora sem dúvida há 10 anos todos os parceiros se envolveram fortemente. Eles não teriam dado em algum formato que a Rússia expandisse sua ocupação e teriam parado a Rússia. Acho que seria um forte sinal preventivo. Em relação à invasão em grande escala, quanto a salvar as relações, como você disse, né, eu acho que nossas relações continuarão. Porque é mais do que relações de um momento ou outro. Devemos ser abertos. A Ucrânia não é a maior do mundo, embora todos veem como ela luta por sua independência e liberdade. Somos gratos ao povo de Istomeu, na América, em princípio a todos, a todas as sociedades dos países que nos apoiam. Nós somos realmente muito gratos e sempre tivemos apoio bipartidário, e eu acho que em diferentes níveis o apoio continuará, porque o sucesso da Ucrânia não é apenas um sucesso. Putin não, um sucesso para a Europa, não, é um sucesso para o ZEUAN. Acho que todos estamos interessados em não permitir que Putin vença
Por isso, na reunião de hoje. Aqui, você vê como a Europa se uniu. E, para ser honesto, eu gostaria de agradecer as pessoas, porque hoje aqui nas ruas, e ontem, quando tive uma reunião com o primeiro-ministro Taren, todos estão do lado da Ucrânia. A sociedade é muito influente na política assim, de qualquer país. Estou grato. As pessoas por compartilharmos os mesmos valores, independentemente do tamanho do nosso território, em comparação com outros grandes países, a dignidade é um dos nossos valores. E acredito que, como presidente, devo proteger a dignidade dos soldados ucranianos, de todo o nosso povo, o que, em princípio, é o que estou fazendo. E nossos soldados mostraram a todos que é o direito deles serem livres e que isso é uma guerra pela independência, uma questão de valores, não uma questão de dinheiro. Quanto à conversa com Sua Majestade, com o rei, foi um encontro muito bom. Estou muito grato tanto por este encontro, quanto pela forma como Sua Majestade ajuda. Na Ucrânia, ele nos apoia e também politicamente. Somente ele encontrou-se com guerreiros que estão aqui para no Reino Unido, que estão treinando. Bem, e somos muito gratos à família real pelo apoio. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Eu sou da cidadã, o guardião como o IUA. Podem parar de ajudar a Ucrânia. O jornal New York Times escreve sobre isso. E a Ucrânia pode continuar a lutar sem apoio americano, apenas com apoio europeu. Você fará isso? Obrigado. A Ucrânia considera a América seu parceiro, né? Parceiro estratégico. Para nós isso é importante. E a Europa considera os Estados Unidos da América um parceiro estratégico. Hoje falamos muito sobre isso e temos muitos acordos entre os colegas europeus. Não estamos divulgando porque haverá um número, eu acho, né? Um grande número de reuniões nas próximas semanas. E eu acho eles darão mais, digamos assim, um plano de ação mais eficaz e mais compreensível da visão de quais podem ser as garantias de segurança para a Ucrânia e o quanto ela pode ser fortalecida. O início é muito forte, o de hoje foi muito forte. Vemos, teoricamente, por enquanto, teoricamente, até que isso aconteça, e teoricamente o apoio em relação ao contingente, já vemos um número significativo de países. Ainda não estou pronto para falar sobre todos os países, porque chegará o momento em que eles mesmos falarão sobre isso, mas é importante que estejamos discutindo isso. É importante que tenhamos recebido apoio não apenas da França e do Reino Unido. Isso, e é um sinal muito sério. Quanto à ajuda dos EUA, essa ajuda é variada. Estamos trabalhando com os EUA. Eu acho que não é vantajoso para todos que essa ajuda pare. Nós, sem dúvida, entendemos que a ajuda que estamos recebendo agora é a ajuda, né, que foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos da América. A nova ajuda no Congresso ainda não foi considerada. Por isso é difícil para mim falar sobre isso. Ou seja, você sabe o que está acontecendo, a ajuda correspondente está sendo enviada, ajuda com armamentos, estamos falando especificamente sobre esse tipo de ajuda, ela está sendo enviada. Foi aprovada anteriormente pelo Congresso dos Estados Unidos da América. Estamos prontos. Para continuar o diálogo, queremos contar com nova ajuda. Nós, a Ucrânia, crescemos muito em termos de produção pessoal, própria e interna. E agora, vemos um aumento na produção no território Europa. Estou falando sobre o continente. Não estamos falando apenas sobre os países da União Europeia, e isso, aliás, é um dos sinais importantes sobre o apoio à Ucrânia ou o posicionamento do continente. Não estamos falando apenas sobre os países da União Europeia. Estamos falando sobre a segurança da Europa, o que significa também o posicionamento do contingente, ou sobre as garantias de segurança da Europa. E os representantes dos países correspondentes já estiveram hoje ou participaram online anteriormente,
Ou seja, eu disse que já houve várias reuniões e por isso, sabe como dizem, contamos com a ajuda dos Estados Unidos, da América, sem dúvida, e eu acredito que a interrupção de tal ajuda, a ajuda será então exclusivamente para Putin, e por isso acredito que os Estados Unidos são representantes do mundo civilizado, líderes deste mundo, e acho que eles certamente não vão ajudar Putin, mas eu sou o presidente da Ucrânia, eu trabalho com a minha equipe, qualquer desafio, justamente para que meu exército não tenha surpresas. E gostaria de fazer uma pergunta detalhada sobre o novo plano que foi recentemente apresentado e entender melhor suas características e benefícios da Europa e da Ucrânia que você planeja apresentar. Os americanos perguntam sobre algumas concessões de sua parte. Talvez falar sobre duas coisas. Você está pronto para aceitar essa linha de contato atual, a linha atual de contato como novas fronteiras, de fato. E a segunda pergunta, você estaria pronto para aceitar a remoção das sanções contra a Rússia como parte deste novo plano? hoje estamos falando sobre os primeiros passos e por isso, enquanto não estiverem no papel, eu não gostaria de falar sobre eles em muitos detalhes. Ainda estamos muito longe de um acordo para acabar com a guerra. Ninguém iniciou todos esses passos. A paz que prevemos para o futuro deve ser justa, honesta e, acima de tudo, sustentável. E ela deve ser muito concreta, com garantias de segurança muito concretas e com portadores muito concretos dessas garantias de segurança, com responsabilidade concreta pelo volume dessa ajuda. Em que sentido eles estarão, se falamos sobre esta ou aquela ajuda, no mar, em terra e no ar? Refiro-me à ajuda e à presença, sim, isso faz parte da garantia de segurança. Hoje não falamos sobre concessões, porque isso seria uma conversa errada. Ouvimos sinais de diferentes parceiros, mas todos devem entender que a Ucrânia nunca, de forma alguma, de maneira alguma, reconhecerá quaisquer territórios ocupados pela Rússia como absolutamente territórios russos. Para nós, isso será uma ocupação temporária, dependendo do apoio à Ucrânia. A confiança do nosso povo dependerá disso. Por isso, estamos hoje determinados que essas garantias de segurança devem ser tais que impossibilitem 100% a possibilidade de a Rússia vir com outra agressão, ou se ela certamente fizer isso, ela enfrentará resistência não apenas da Ucrânia, mas também de outros. É ainda cedo para falar sobre isso hoje. Acho que não quero simplesmente falar sobre alguns detalhes. Enquanto não houver assinaturas dos parceiros, exatamente por isso sobre esta ou aquela linha. É muito cedo para falar hoje, porque há muitas coisas sobre as quais nós devemos pensar, antes de tudo, a troca de pessoas. E estamos falando de milhares. O formato de retorno das crianças, acredito que atualmente não existe. É bastante espontâneo. Com a ajuda de vários parceiros, 1.000 crianças retornaram. Estamos falando de 20.000. Ou seja, nós temos desafios sérios pela frente. Sanções. Por isso as sanções. Eu sei que estou levantando esta questão. Não quero falar por enquanto, não quero dizer por quem. Vocês jornalistas, vocês veem isso de qualquer forma. Mas faremos tudo. E hoje os parceiros concordaram que a pressão das sanções deve aumentar.
e não o contrário. Isso, francamente, provavelmente não será fácil, porque há uma unidade de muitos países, mas há também lobistas, interesses, o afrouxamento das sanções em direção à Rússia. É importante que a grande maioria dos países apoie o fortalecimento até que uma paz garantida, sustentável e justa para a Ucrânia seja alcançada. Gestão pública. Obrigado. Apenas um acompanhamento? Continuação, por favor. Como parte das negociações entre o ZEUA e a Rússia, parece que estão discutindo algum tipo de acordo comercial, investimentos em petróleo, etc., e a remoção de sanções. O que você acha disso? O ZEUA e a Rússia, isso é, respectivamente. Sua via bilateral, eu não sei sobre o que essas duas nações estão falando. E só posso dizer que percebemos uma composição justa das negociações sobre a Ucrânia. Quando estarão à mesa de negociações os parceiros, todos são representantes da Europa, representantes do ZEODA, representantes da Ucrânia. É claro que tais negociações não podem ocorrer sem a Rússia. Então, será e a Rússia, sim, e em princípio essas são as negociações legenda por Oliashor. Eles entenderam que no futuro elas acontecerão sobre o fim da guerra na Ucrânia, com negócios, como eu disse, eu não sei quem tem qual trilha, mas nós não negociamos nem com territórios, nem com nossos valores, nem com nossa liberdade. Já pagamos caro pelo fato de a Rússia ter vindo até nós com guerra. Svetlana Chernatska, Instituto Ucraniano. Gostaríamos de falar com você sobre coisas agradáveis e sobre a aproximação da paz, mas devemos ser realistas e um pouco depressivos. Quero entender, se amanhã os EUA decidirem parar a ajuda, então eles podem interromper o que já foi assinado e que já está a caminho para nós? Isso é uma coisa... E a segunda, o que nossos soldados no campo de batalha sentirão primeiro se algo não chegar? Existem algumas posições imutáveis, como, não sei, mísseis para os Patriots ou algo semelhante? O que será mais afetado? Pela recusa dos EUA? Antes de tudo, somos realistas de qualquer forma. E definitivamente não somos depressivos. Eu considero realistas, porque nós, eu acredito, somos adequados. Se você perde a adequação, você perde tudo. Tanto no campo de batalha quanto fora dele. Institucionalmente, financeiramente e economicamente. E graças aos parceiros, a gestão dentro do país e as nossas relações com os parceiros, todas as nossas instituições são financiadas. Por mais difícil que seja para nós, as pessoas vivem, sim, não como em tempos de paz, porque é guerra. E a culpa é apenas da Rússia. Quanto a... Veja, obrigado. Quero que olhemos para a ajuda dos Estados Unidos da América de um ângulo um pouco diferente. Sim, não. A ajuda dos Estados Unidos é uma mudança de toda a infraestrutura de segurança no mundo, mudança de toda a aliança. Hoje é uma ajuda para toda a Europa. O que os Estados Unidos fazem pela Ucrânia é uma ajuda para toda a Europa. Estamos protegendo essa Europa, ou seja, a questão é mais ampla. Falando de coisas pragmáticas, não quero preparar a Rússia com informações sobre certos detalhes. Estamos muito bem preparados para diferentes tipos de desafios. Não sabemos de onde podem vir os ataques, se eles virão, mas digamos assim, 3 anos em guerra já somos adultos. Portanto, para entender que o mundo e a vida não são previsíveis, significa que é preciso estar lá mais claro ou mais rápido. Diga, você diz que não está deprimido. Explique como consegue se manter, não se desanimar, não perder o ânimo.
Depois de um encontro como no Salão Oval, muitos ucranianos sentiram uma facada nas costas. E você se mantém? Graças a quê? De outra forma, em segundo lugar. Veja que apoio. Se não nos mantivermos firmes e agirmos inadequadamente, decepcionaremos toda a Ucrânia, todos os ucranianos, decepcionando todos os parceiros e pessoas de países que têm apoiado a Ucrânia, não apenas com palavras, com tudo o que for possível, com emoções, dinheiro, armas e não só. Ou seja, eles nos apoiam, o mundo nos apoia e nós decepcionaremos a todos, não temos direito. Muito obrigado. Colegas, se fizerem uma pergunta adicional, deve ser realmente um complemento e não uma pergunta completamente nova. Telégrafo. A Rússia anexou regiões da Ucrânia que ela não controla completamente. Existe uma chance que, como resultado da paz, qualquer território possa ser entregue a Moscou, que atualmente está nas mãos da Ucrânia. E o que você pode dizer ao seu povo nos territórios ocupados? Obrigado a pergunta. A chance de que nós, por nossa própria vontade, entregaremos algo, não há chances. Que reconhecemos legalmente. Eu sei para você que não há, e não apenas porque somos assim, embora, sem dúvida, isso seja o número 1. Há uma lei, e mesmo que um país como a Rússia viole o internacional, isso não significa que os outros aceitarão isso. E se também apoiar, ou seja, todos entendem que a Ucrânia não reconhece os territórios ocupados russos e nós já passamos por isso. Eu me lembro de todo esse caminho que estamos trilhando hoje. Nós devemos basear-nos na Carta da ONU e no entendimento do direito internacional por todos os parceiros e basear-nos no fato de que o tempo chegará em que a Ucrânia recuperará o que é ucraniano. Ninguém quer nada a mais, ninguém quer o que não nos pertence, porque quando você toma algo de outra pessoa, ou compra algo, ou entra em conflito com a lei, tudo isso voltará para você. Se você tira a casa de alguém, sua terra, sua vida, isso será tirado de você, é uma questão de tempo. Atrás, não há nada a discutir aqui. Além disso, você disse que por sua própria vontade não há chances de que você retorne por sua própria vontade essas terras. E pode haver algum acordo de paz, cuja condição seja a transferência de terras em Moscou, ou seja, não por sua própria vontade, mas talvez por coerção você pode assinar tal acordo. Eu acho que isso não seria um acordo de paz. Então, isso é como uma divisão forçada de terras, é uma coerção que se transformará, eu diria, parece-me claramente, em um grande risco de ações militares após algum tempo. E eu acho que os países hoje em torno desta guerra que nos apoiam, ou aqueles que querem atuar como mediadores, eles entendem que se a guerra terminar de forma injusta, então será uma questão de tempo. Até que as pessoas busquem restabelecer essa justiça. Obrigado. Bênçãos. Andriy Mark LBSI. Andriy Mark LBSI. Senhor presidente, se voltarmos à reunião no Salão Oval, todos nós vimos isso, né? O mundo inteiro viu.
foi absolutamente horrível. Houve um momento em que você estava sentado lá e pensou que isso estava realmente indo muito mal. Você sentiu que você fez algo errado, algo saiu do controle e você se arrepende disso. Ou se não, você acha que caiu em uma armadilha política. Obrigado por... Conversas abertas entre parceiros são importantes. E nisso é estruturalmente para conhecer a posição um do outro. E essas conversas abertas devem acontecer. Eu não acho que é correto quando as conversas absolutamente abertas, porque consequentemente emoções ou informações, etc., podem ser usadas, certamente serão usadas até mesmo por não amigos. O próprio forma do que realmente aconteceu. Eu não acho que trouxe algo positivo. E adicionalmente para nós, como parceiros, eu não quero discutir o que aconteceu. Eu entendo isso. Eu realmente não gostaria de falar exatamente sobre por que isso aconteceu. Eu só quero enfatizar. Porque é que eu também entendo. Eu não acho que nesse formato deva continuar de maneira que construir relações muito fortes e duradouras. Estou certo de que essa situação passará e coisas mais importantes estão por vir. E se todos nós continuarmos construtivos, então eu acho que nos espera um resultado positivo. Se eu entendo corretamente, positivo é quando nos aproximamos da paz para a Ucrânia. Bem, e muito rapidamente, Senhor Presidente, você está pronto para voltar àquela sala e tentar novamente? Olhe, funciona de outra forma. Eu não vim realmente para tentar. Eu viajei de trem por 12 horas, depois voei por 11 horas porque fui convidado pelo presidente do Zaneio e ele é um dos nossos principais parceiros. E para mim é uma honra estar na Casa Branca quando sou convidado pelo presidente do ZIWA, e assim como me encontrei com os senadores, nós nunca ofendemos ninguém e recebemos apoio bilateral e em formato bilateral, bipartidário, quero dizer, no formato, seja no Senado ou no Congresso, e sempre tentamos ser o mais politicamente corretos possível. Eu sou só o presidente da Ucrânia e acredito que o nosso país não é melhor, mas certamente não é pior. Com todas as minhas ações desde o início da guerra, eu faço isso. Eu só estou dizendo que nós não mais merecemos um diálogo igual. Portanto, se o presidente do ZEO me convidar com um diálogo construtivo, eu represento os interesses de um país que depende muito do apoio, da parceria. Claro, se me convidarem para um diálogo construtivo, para resolver problemas reais, para questões sérias e ações e respostas reais e decisivas, estarei lá por respeito à América, ao povo americano e ao presidente e aos dois partidos, aos Estados Unidos como um todo. Obrigado por assistir.
mas para continuar avançando para obter as garantias de segurança que você precisa da América para sua segurança. A Casa Branca deixou claro para o mundo que você deve se curvar a eles de alguma forma. Hoje eles disseram que você precisa ceder certos territórios. Se quiser assinar um acordo sobre minerais, e se você não fizer isso, talvez você fique preso nesse sofrimento contínuo do seu povo. Então você está, em princípio, disposto a falar sobre a cessão de territórios, em geral, a expressar algum arrependimento ao presidente Trump ou a assinar um acordo sobre minerais. O acordo sobre minerais pronto? Somos pessoas muito consistentes. Não estava pronto. Havia muitas opções. Uma última opção. Está pronta. Pode ser assinada pelos ministros. Tudo. Onde eu, como presidente, disse que podemos fazer isso. Sim, não damos nenhum passo para trás. Essa é a nossa política, ser consistentes, apesar do que aconteceu. Antes, apesar disso, somos construtivos. Se concordamos que será assinada do nosso lado, estamos prontos para assinar. Honestamente, acho que os Estados Unidos também estarão prontos, provavelmente. É necessário tempo para analisar algumas coisas. Eu só queria que ouvissem a posição da Ucrânia. Para mim, era muito importante que a posição ucraniana fosse ouvida. O fato de ter sido mediática, bem... Não, eu preparei este encontro, certo? Eu estava nas condições que estavam... E nossa posição foi ouvida, porque eu não gostaria que ela fosse mal interpretada. Eu só acho que é importante que ela seja ouvida hoje, e não durante a mesa de negociações, onde estará Putin. Eu não gostaria que... Devemos todos entender e conhecer uns aos outros. Entender essas ou outras linhas vermelhas. Elas não são emocionais, elas simplesmente existem. Simplesmente é a justiça. A verdade, é isso. Estou pronto para qualquer formato de relações construtivas com os Estados Unidos. Acredito que temos tudo isso e está em nossas mãos preservar tudo isso em nosso ser. Mais uma vez. Estamos contando muito com isso, estaremos de acordo, e o que está na mesa, sim, será assinado se as partes estiverem prontas. Eu disse o que penso. Eu acordo entre as duas partes. Hoje, novamente, a América falou muito, mais sobre o que eles exatamente querem de você e sobre o território para que entrem. Pacificadores europeus? E que você ainda terá que se desculpar por isso e ceder territórios. Entendo que você já falou sobre o território, não sobre as desculpas. Da mesma forma, o que fazer nesta situação? Se for uma situação sem saída? Eu acho que pessoas inteligentes sempre encontram vantagens nas situações. Isso é o primeiro. A segunda história, eu acho que no nosso parque haverá uma compreensão clara da infraestrutura, garantias de segurança, o que nos protegerá. Não quero discutir sobre este tema. Quais garantias de segurança vê este ou aquele parceiro? Parece-me mais construtivo quando dizemos o que especificamente nos protegerá. E se, por exemplo, nos oferecem algo diferente e a Ucrânia diz que isso não nos protegerá, então isso não são garantias de segurança. E por isso acho que devemos discutir o formato das garantias de segurança, o contingente, a quantidade. Então estaremos, e isso será... Estou certo de que será um processo bastante público, mas depois que nós entendermos uns aos outros internamente, acho que hoje os líderes precisam trabalhar internamente sobre como isso deve ser. Esta questão definitivamente não é de anos. Queremos mais do que ninguém que haja paz, realmente e sinceramente, na Ucrânia, e eu respeito a posição de cada um, mas nenhum dos líderes discorda. E
E aqueles que discordam que alguém quer mais paz do que nós, bem, simplesmente não entendem o que o nosso povo sente. Têm direito à sua opinião, novamente, mas simplesmente não sabem o que está acontecendo com os ucranianos. Queremos acabar com a guerra. Os militares querem voltar para suas famílias. Queremos trazer as pessoas de volta para casa. Queremos que as crianças voltem para a escola. Queremos que as pessoas não morram. Lembramos que isso é um grande respeito por todos aqueles que deram suas vidas pela nossa independência. Não queremos que Putin vença. Esta é uma guerra pela independência. Não vamos deixá-lo vencer. Não importa o que digam. Mas portas fechadas, você conseguiu perguntar Trump o que, exato, nos protegerá? Ele lhe deu alguma resposta a essa pergunta? Vamos adiar essa questão para o futuro, quando tivermos mais informações e estivermos melhor preparados. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção. Obrigado. Há uma grande diferença, uma diferença fundamental entre você e o presidente Trump sobre a importância da segurança e garantir este acordo. É a nossa taxa de paz. Ele disse que isso é 2% do problema. O que você pensa sobre esse comentário? E relacionado a isso, você transmite seus esforços para convencê-los. Eu entendo que é o Reino Unido e a França. É isso. Em primeiro lugar, não estou pronto para avaliar em porcentagens, avaliar as garantias de segurança. Eu simplesmente não sei sobre o que o presidente Trump estava falando especificamente. Eu me lembro do que você está falando agora, eu me lembro desse momento assim. Mas, para nós, as garantias de segurança são as melhores. Você conhece a OTAN, você sabe, né? Os Estados Unidos não apoiam isso. Mas se eu falasse sobre a OTAN e falasse sobre o que isso significa para o povo da Ucrânia, eu diria que não é 2%, mas muito mais, porque é a confiança no amanhã. Simplesmente não sabemos ainda qual será a configuração das garantias de segurança. Por isso eu dou o exemplo da OTAN. E se você perguntar aos ucranianos, se estamos falando sobre os ucranianos, não sobre este ou aquele parceiro, ou este ou aquele líder, que não são líderes de países em guerra, eu desejo paz a todos, mas sempre digo, não devemos comparar isso. Simplesmente não devemos comparar isso. É apenas diferente. Nós não vivemos a vida que queremos viver. Estamos em guerra. E é isso. E não somos nós que escolhemos nossa vida hoje. Mas lutamos para poder escolhê-la, o caminho da nossa vida hoje. Escreve o exército russo, nós interrompemos isso, simplesmente interrompemos seu caminho, porque queremos escolher nosso próprio caminho. Portanto, para nós, garantias de segurança são a certeza de que não acontecerá a mesma coisa novamente. Após o fim desta guerra, independentemente de qual estágio da guerra termine, quente ou completamente, etc., nós simplesmente explicamos a todos que para nós é importante decidir qual é a porcentagem para as pessoas, se elas precisam muito fazer de tudo para que Putin tenha 0% de retorno novamente. Eu acho que para nós isso é muito importante. Garantir a segurança. Para nós isso é uma contribuição muito forte. No que diz respeito à França e ao Reino Unido, eu vejo. Veja, a França iniciou um contingente. A Grã-Bretanha disse, estamos prontos para apoiar 2 forças armadas que estão prontas para falar comigo. Antes de tudo, quero ressaltar novamente, temos uma compreensão clara da Ucrânia, onde e quanto precisamos do contingente. De um ou outro país, temos tudo isso pronto, estamos discutindo isso. É importante que nós temos passos sérios adiante nessa direção. E, como eu disse a vocês, acredito que nas próximas semanas teremos tudo isso no papel. E a questão será quais países estão prontos, quais não estão, em que composição, em quantidade, etc. E assim como a França, Grã-Bretanha, eles não agem sem nós. Eles têm uma proposta, estão se comunicando conosco sobre isso. Separadamente,
Falamos com a equipe de 8 países nórdicos e bálticos. Sim, com essa estrutura, eles também trabalharão nessa direção. Conosco. E aqui eu ouço algo positivo. Separadamente, falamos com a Turquia na futura infraestrutura de segurança. A Turquia pode ocupar seu lugar. Também, esses são os desenvolvimentos que temos até agora. E queremos, Dalmos, todos esses diferentes formatos. Queremos agora unir em um único formato. E então, quando isso estiver pronto, estaremos prontos para compartilhar com as sociedades. E como compartilhamos com as sociedades, sempre através de vocês, através de seus colegas, através da mídia. Porque garantias de segurança, quando dizemos, são necessárias para o país, são necessárias para a Ucrânia. As garantias de segurança são necessárias para as pessoas. Simplesmente para as pessoas. É para eles. Tudo isso é para eles. E eles devem dizer, nós acreditamos nisso. E eles revivem, o país vive, as pessoas retornam. E se as pessoas não retornam, isso significa que as pessoas não acreditam nas garantias de segurança. Por Mike Smith, do The Times. The Times, Peter Mandelson, o novo embaixador britânico em Washington, disse que a Ucrânia deve primeiro concordar com um cessar-fogo e depois a Rússia se juntará. O que você acha dessa proposta? E ele falou com você sobre isso. O primeiro-ministro do Reino Unido, além disso, Keir Starmer disse que os EUA consideram o presidente Trump um parceiro confiável. Você compartilha essa opinião? Primeiramente, em relação ao cessar-fogo, eu vou dar um exemplo e explicar bem quão importantes são as garantias de segurança. Um exemplo especificamente relacionado ao cessar-fogo. Não me lembro se dei esse exemplo publicamente ou apenas para os líderes. Mas não vejo nisso um grande segredo. Quando me tornei presidente, tínhamos uma linha de contato e desde o início das primeiras ocupações, há 11 anos, tínhamos uma linha de contato no leste do nosso país, onde havia um cessar-fogo, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque há estatísticas, esses documentos eu entreguei aos líderes 25 vezes. Desde as primeiras ocupações em 2012, da Crimeia e parte do leste, 25 vezes a Rússia oficialmente quebrou o cessar-fogo do Crimea. E isso quando oficialmente se acordava que haveria um cessar-fogo nos acordos de Minsk, etc. Você sabe disso. Houve centenas de reuniões, 25 vezes foi quebrado. E eu, com os militares, queria entender para mim mesmo, nos primeiros dias do meu mandato, por que, se há um cessar-fogo, ele é quebrado. Nós chegamos e vimos isso. A Rússia, naquela época, estava usando essa tática. Chegavam com quem os militantes, atiradores, e o diácono realizaram um treinamento ao vivo. Os atiradores vieram da parte ocupada do nosso território, no leste do nosso país. E os atiradores estavam treinando ao vivo. Eles matavam militares e civis. Eles atingiram até crianças, houve muitos ataques diferentes. Uma história terrível. É selvagem. Antes da invasão em grande escala, isso parecia simplesmente assustador. Eles simplesmente avançavam, e eles avançavam ao longo dessa linha de contato, que era dezenas de vezes menor do que é hoje. Linha de afronta. Era simplesmente muito menor. Quando eles nos matavam. É claro que nossos rapazes respondiam. Isso é absolutamente compreensível. E o que era isso? Cessar-fogo. Ou seja, ensinavam a dizer que era um cessar-fogo, mas todos os dias, no entanto, pessoas morriam. Não na quantidade de uma guerra em grande escala, mas morriam.
Se você não tem o fim da guerra e não há garantia de segurança, ninguém é capaz de controlar. O cessar-fogo em uma linha de frente tão longa. E a questão já não é sobre os atiradores, mas sobre a artilharia, drones e outras armas pesadas. Eu disse isso aos colegas, que o presidente Trump quer acabar com a guerra e ele pode, com a ajuda da Europa, nos ajudar a forçar Putin a terminar a guerra. E eu disse, pois será um fracasso para todos se todos disserem se retire. Forçará, por exemplo, a Ucrânia sem garantias de segurança sérias. Diga-se SWIRE. Imagine que em uma semana os russos nos matem e os nossos comecem a atirar de volta. Absolutamente claro. Absolutamente claro. E o que será isso? Os russos dirão, como sempre, como foi há 10 anos, eles dirão que foram os ucranianos que estragaram tudo. Nós vamos mostrar provas de que foram eles. Quem vai ganhar com isso? Os russos? Não nós. Não os EUA. Não o presidente dos EUA, nem os colegas europeus. Porque toda a ideia de que, assim que houver um cessar-fogo, isso será o fim da guerra, não é suficiente. E eu digo isso como uma pessoa com experiência prática desta guerra, como pessoa com experiência em conversas e acordos com Putin em França, no formato de Normandia. O acordo assinado sobre o cessar-fogo já foi meu acordo com ele. Com a Alemanha e com a França, com Merkel e com Macron. E Emmanuel sabe, ele diz, não precisamos de nenhum acordo de Minsk maior. Ele sabe disso. É impossível cumpri-los, é uma armadilha. E por isso, acredito que falharemos. Falharemos se tudo fosse chamado apenas de ceasefire, ou seja, é preciso entender como controlar isso. Eu sempre digo que se falamos sobre um contingente, não podemos dizer onde estará o contingente. E se falamos sobre o cessar-fogo, dizemos, ouçam-nos, por favor, isso será um fracasso para todos. Não precisamos disso. E se alguém violar o cessar-fogo, os russos vão violar, tenho certeza disso. Mas não quero discutir isso agora. Ninguém ganha com isso. Porque assim que virmos as primeiras vítimas, um projétil de artilharia em uma escola... Não, isso é tudo. Tudo acabou. Simplesmente acabou. E isso é a continuação da guerra. E não sabemos em que formato seguirá. É disso que falamos quando perguntamos quem vai controlar quais pessoas, quais forças. Obrigado. Alessandra Galloni, da Reuters. Você disse várias vezes na última hora que todos estão interessados em não permitir que Putin vença. Mas parece que nas últimas semanas os EUA talvez não pensem mais assim. Por exemplo, eles não estão dispostos a chamar a agressão russa de agressão na ONU, nas resoluções da ONU. Então, qual é a sua posição? Como ela deve mudar? E de acordo com isso, você discutiu com os países europeus hoje se eles reconsiderarão sua posição sobre a transferência de 300 bilhões de ativos russos congelados diretamente para a Ucrânia? Antes de tudo, é importante que o lado europeu não reconsidere sua posição em termos de quem começou a guerra. Putin. Quem é o agressor? É a Rússia. Quem deve pagar por isso? A Rússia. Quanto aos ativos, isso está sendo levantado. Essa questão, esses ativos que estão congelados devem ser usados pela Ucrânia para armamento ou para a reconstrução da Ucrânia, onde será a prioridade, o que será necessário primeiro. Isso depende novamente desta guerra.
quanto aos passos diplomáticos dos Estados Unidos sobre a resolução, etc. Eu não sei as táticas dos Estados Unidos da América e por isso acredito que nosso encontro com os Estados Unidos da América é necessário para que possamos nos entender e para que absolutamente não tenhamos nenhuma surpresa, porque isso é doloroso para nós. E eu não acho assim, mas essa é a minha opinião, que ao fazermos isso nós enfraquecemos a pressão sobre a Rússia, mudamos a retórica em relação à sua agressão, abrandamos os documentos sobre a invasão russa, abrandamos a retórica, e isso eu, como sua colega, hoje disse, isso sou eu. Escolho as palavras com muito cuidado. E isso é verdade. Como escolho as palavras, e por isso não acho que tudo isso levará, assim, flexibilidade do líder da Rússia. Eu não acho. Assim, mas como eu disse a você que eu não conheço a tática. Eu só acho errado que a questão do fim da guerra na Ucrânia, digamos assim, seja guiada por uma tática desconhecida para nós. Eu simplesmente acho que, bem, eu termino, isso não dará passos rápidos, positivos ou seguros para a Ucrânia. E isso é realmente falso. Além disso, a questão é realmente adicional. Você disse que teve uma reunião para entender um ao outro. Agora você e o presidente Trump se entendem. Em relação à Rússia... Parece que esta não é a nossa primeira reunião, sim, já falamos por telefone e tivemos reuniões. Eu acho que... Eu diria assim, eu gostaria muito que o presidente Trump ouvisse algumas coisas de mim pessoalmente. Eu realmente queria isso. E da mesma forma, eu gostaria de ouvir algumas coisas do presidente Trump pessoalmente. Eu acredito que as equipes que trabalham em seu nível umas com as outras, eu acredito que os líderes europeus que têm suas relações com a administração do presidente Trump, ou a mídia que transmite, e todas essas estruturas, elas transmitem sinais apropriados umas para as outras. Eu acredito que é muito mais fácil se tivermos mais tempo de diálogo direto com o candidato. É assim que vejo tudo isso, é o meu entendimento de como mais rápido, como positivo, mais positivo. Quero dizer positivo no resultado, sim, como podemos construir o diálogo. Para nós, na minha opinião, isso é mais correto. Na minha opinião, mas novamente, como eu disse, eu não sei até o fim